Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Band Entrevista aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e todos os 62 municípios do Amazonas que acompanham o nosso sinal no canal 413 das antenas Sky. Inclusive, o sinal da Band Amazonas agora chega a outros estados também. Alô, você que nos acompanha em Roraima, no Pará, em Rondônia, no Acre, no Maranhão. Sejam todos muito bem-vindos à nossa programação. O Band Entrevista de hoje recebe o auditor fiscal e delegado da Receita Federal em Manaus, doutor Eduardo Badaró Fernandes, a quem eu agradeço a presença, desejo boa noite e que a gente possa esclarecer muitas dúvidas nessa entrevista de hoje, doutor. Boa noite, Neto Cavalcante. É um prazer estar aqui para falar de um tema tão importante, que é o imposto de renda das pessoas, né? E é sempre importante a gente esclarecer para não ficar dúvidas, né? Começou o prazo para a declaração agora no mês de março, dia 15 de março, e muitas dúvidas ainda na população, né? Apesar de todo ano ter a declaração anual do imposto de renda pessoa física, mas sempre há mudanças e sempre é preciso esclarecer dúvidas. Sem dúvida, né? Sempre há alguma mudança, pequenas mudanças, e algumas dúvidas que elas ocorrem sempre, né? Que justamente assim, quem é obrigado a declarar, qual é o valor ganho em 2023 que se obriga a declarar. Então, algumas dúvidas ainda surgem, mas a gente tenta esclarecer aí para que a população possa ficar bem informada. Inclusive, o valor, né, do que recebe anualmente, né, que se torna obrigatório a declaração, é um valor que muda, né, por conta até de inflação, mudança na economia, enfim. Para esse ano de 2024, nesse critério da renda, quem é obrigado a declarar? Porque existem outros critérios, né? Sim, exatamente. São alguns critérios, mas quem ganhou acima de R$ 30.639 em 2023, né, somando o que ganhou em 2023, acima de R$ 30.639, é obrigada a declarar. Então, a pessoa que se enquadra nesse critério, ela é obrigada a declarar. E como é que eu sei se eu recebi esses mais de 30.600? Normalmente, né, as pessoas que são empregadas, né, elas recebem no final do ano, né, o início do ano, um espelho que a gente fala, né? Então ali tem todo a discriminação do que ele ganhou de 13º, gratificação, diárias. Então tem toda uma especificação. Normalmente ele tem isso das empresas, né? Então com esse valor em mãos ele sabe se é obrigado ou não a declarar. E a empresa é obrigada a passar também para esse empregado, para esse trabalhador, esses valores. Exatamente, a empresa, né, o empregador, ele é obrigado a passar esse demonstrativo, né, demonstrativo de quanto aquele empregado, aquela pessoa que trabalhou, recebeu no ano de 2023. E no caso do profissional da agricultura, né, o produtor rural, ele também tem obrigação, né, mas não tem um patrão, vamos dizer. O produtor rural, ele já se encaixa em outra faixa, né? Aí teria que ser o valor que ele ganhou, né? Que ele teve de lucro, né? Com aquela atividade, para verificar se ele é obrigado a declarar. Mas sempre lembrando, Neto, que tem outros critérios, né? Porque às vezes eu não posso não estar contido nesse de R$ 30.639, mas tem outros critérios que podem me obrigar a fazer a declaração. Por exemplo, doutor, saldo em conta, o recebimento, poupança, imóveis, isso pode também me tornar obrigado a declarar? Exatamente, né? Temos outros critérios, né? Um deles é se você possui bens que somam, né? Bens somam no final do ano de 2023, se você possuía bens ou o somatório de bens que totalizaram acima de R$ 800.000, é obrigado a declarar. As pessoas que receberam também em 2023 aqueles rendimentos isentos e não tributáveis acima de 200.000 também estão obrigadas a declarar. As pessoas que tiveram ganho de capital, o que é o ganho de capital? Olha, se eu tenho um imóvel, se eu tenho um terreno e comprei ele por R$ 100.000, vendi ele em 2023 por R$ 120.000. Então eu tive um ganho de capital de R$ 20.000, então eu sou obrigado a declarar. Se eu obtive ganho de capital, eu sou obrigado a declarar.
Então, são essas situações que tornam a obrigatoriedade para declarar o imposto de renda. Agora, eu recebi o meu extrato lá, eu vim e sei que existem todos esses critérios. Existe alguma forma de, sem eu precisar ir na Receita Federal, né, conseguir saber, ter essa certeza de que eu preciso declarar dentro do site, alguma coisa? Sim, o site da Receita Federal, esse ano, ele apresenta uma ferramenta que a gente chama de inteligência artificial, né? Isso tem ajudado muito, né? É chamado de chatbot, né? Então, lá no site, no site da Receita Federal, no final, tem lá um leãozinho, né? Uma carinha de leão, eles chamam de Léo essa ferramenta. E nessa ferramenta você vai interagir com ela, ou seja, vai conversar com ela, entre aspas, e ele vai te fazer perguntas, aí você vai responder essas perguntas. Ao final ele vai dizer se você está obrigado ou não a declarar. Então é mais uma ferramenta da Receita Federal para facilitar a vida das pessoas, né, nesse sentido, saber se você é obrigado ou não a declarar. Então é importante que as pessoas façam isso, sendo obrigado a declarar, aí sim tem mais um leque de possibilidades, né, de facilidade para que você declare. Doutor Badaró, então eu quero deixar aqui um desafio para a minha produção, quebrar o protocolo, pedir para que a gente visite o site, puder colocar aqui na tela, para a gente até fazer algumas demonstrações, para que a gente possa esclarecer ao máximo as dúvidas para quem não está assistindo nesse momento. O nosso público que está agora nesse horário nos assistindo, muitos deles são obrigados a declarar, fazer a sua declaração do imposto de renda, e a gente quer deixar tudo mais esclarecido possível. O site é o rfb.gov.br. RFB. E lembrando, Neto, que sempre tem um grande portal do Serviço Público Federal, que é o GovBR. Isso é importante a gente dizer, porque a página ela vai abrir nesse ambiente do GovBR, como todos os órgãos estão lá, inseridos lá. Então abre a página, está lá dentro do GovBR, e ele consegue acessar diversas informações, ferramentas da Receita Federal dentro do site também. E esse cadastro no gov.br é importantíssimo. Quem está em casa que não tem ainda, acesse, porque é um caminho já meio que sem volta, né? A gente tem ali um cadastro geral, a gente pode colocar os nossos documentos de forma digital dentro dessa plataforma, ter acesso ao imposto de renda, e existem categorias também, né? Quando mais informações você alimenta ali, você pode, por exemplo, na hora de fazer a sua declaração, já ter aquela forma pré-preenchida, né? Que traz basicamente tudo que a gente já fez em anos anteriores, da declaração do ano passado, por exemplo. É isso ou não, doutor Badaró? Exatamente. Neto, na realidade, todos nós, todas as pessoas, elas têm que ter o GovBR, que isso é importante, porque todos os serviços dos órgãos públicos federais estão lá dentro. Então, você consegue acessar, como você falou, ter o documento, ter informação de cartão de vacina, tudo isso dentro do GovBR. E o mais importante também, além do cadastro, quando você faz esse cadastro, você ganha um selo bronze. Esses selos são de segurança. Então, há necessidade para usar, por exemplo, a declaração pré-preenchida da Receita Federal, que é uma ferramenta aí à disposição de quem vai declarar, que ela é muito importante o uso dela para evitar erro, né, no preenchimento. Então, ali se exige o selo prata ou ouro. Então, você, fazendo o seu cadastro, você faz um procedimento lá, que é aquela selfie, são elementos de segurança que vão te dar vão te tirar do selo bronze para o prata ou até mesmo para o ouro. Então, é importante facial, isso, né? É importante que a pessoa não fique no bronze. Por quê? Mas eu já sou bronze, eu queria usar e não posso usar. Isso é segurança, são elementos de segurança, aquelas camadas de segurança que a gente fala, e isso é importante para você, porque ali, quando você vai fazer uma declaração pré-preenchida, são seus dados, são coisas sigilosas, suas, você que pode ter acesso, não outras pessoas. E a declaração está aberta desde o dia 15, para eu fazer essa declaração
Também quais são os meios? Olha, são Pra entregar, vários meios. né? Tem aquele o meio tradicional, que é baixando o arquivo para um computador, né? Você pode usar esse meio também. Pode fazer pelo aplicativo da Receita Federal, o aplicativo para smartphone da Receita Federal, e também pode fazer dentro do portal da Receita Federal, na internet, o que a gente chama de ECAC. Lá você também pode fazer a sua declaração, que é um tipo de declaração feita em nuvem. Mas sempre lembrando, Neto, que o importante é que as pessoas usem a declaração pré-preenchida. É uma ferramenta muito importante, ela evita erro, e o erro, às vezes, ele faz com que a pessoa caia na malha. Então, quando você faz a pré-preenchida, ela já traz os dados ali, diversos dados já, e preenche a declaração. Então, é como se você já tivesse ela pré-pronta, você precisa, é claro, conferir, inserir mais informações, ou até mesmo tirar alguma informação que possa estar incorreta. Mas só que você já tem uma gama de informações prontas e corretas. Doutor, eu vou fazer um exemplo aqui. Eu casei no ano passado e aí a declaração já tem que passar a contar com o CPF da minha cônjuge também e por consequência, os rendimentos dela também. Eu já coloco isso na minha declaração. E aí outra pergunta, e daí ela também faz a mesma coisa com relação aos meus rendimentos? Pedi para o senhor responder essa pergunta, mas logo após o intervalo a gente vai fazer uma pausa de 2 minutos e volta já com o Band Entrevista. De volta com o programa Band Entrevista, aqui na tela da Band Amazonas, recebendo o doutor Eduardo Badaró, auditor fiscal e delegado da Receita Federal, aqui na capital amazonense, para falar de declaração do imposto de renda. E a gente terminou o bloco passado, eu provocando com a pergunta sobre, depois que casa, como é que fica essa declaração? Isso é muito importante, porque é uma relação, pode ser uma relação de dependente, né? Então, se você casou, sua esposa é sua dependente, ou seja, ela não se encaixa naqueles critérios lá para declarar, ela passa a ser sua dependente. Então, você vai fazer a declaração do imposto de renda e colocá-la como dependente e informar a renda que porventura ela tenha. Agora, se ela já está dentro daqueles critérios de obrigatoriedade de declarar, ela tem que declarar também. Aí é separado. A única coisa que vocês vão informar, cada um, né, informa o CPF do cônjuge na declaração. Mas já não precisa colocar os rendimentos dela? Não, se ela fizer a declaração também, se os dois fizerem declaração, ela não precisa colocar, tá? Agora, se você coloca ela como a sua dependente, você tem que colocar obrigatoriamente o rendimento dela. Entendi. Perfeito? Certo. E aí, ainda sobre essa obrigatoriedade, a gente estava falando sobre a questão dos bens. Isso todo ano também muda, né, os valores. E outra coisa que mudou é a questão do valor para aqueles rendimentos isentos e não tributáveis, ou seja, é o aposentado, né, é o pensionista que recebe um dinheiro que tem uma fatia que é isenta, né, de imposto. E aumentou esse ano. Perfeito. Esses rendimentos isentos e não tributáveis, até o ano passado, né, na declaração do ano passado, a obrigatoriedade ela recaía para quem tinha esse rendimento acima de 40 mil. Agora não, esse ano já mudou o valor, é 200 mil. Então, quem teve rendimentos isentos e não tributáveis em 2023, acima de 200 mil, está obrigado a declarar. E se passar desse valor, por exemplo, ganhou mais de 200 mil, mas os 200 mil vão estar isentos ali, só o resíduo... Isso, né, o correto é, quando a gente está fazendo a declaração de imposto de renda, ele está fazendo um ajuste. Por isso que alguns chamam de declaração de ajuste, porque ali ele vai comparar as suas contas, né, o que você recebeu, as despesas que você teve, né, os seus rendimentos, e com isso ele vai fazer um balanço, e o que você já pagou ao longo do ano, e se pagou, no isento, no caso não paga. Então ali ele vai verificar se vai ser pago ou não o imposto de renda, que a gente chama, ou vai ser restituição, vai receber de volta, ou vai ter que pagar.
E lembrando, Neto, que a grande maioria das declarações, elas têm restituição. Em torno de 80% das declarações recebem restituição. Então, assim, a gente acha que todos ali que estão fazendo o imposto de renda vão ter que pagar mais imposto, mas não. A maioria, 80% das declarações entregues, elas recebem de volta lá a restituição. E essa restituição tem um calendário, né? um público específico, né? Para ir recebendo. Isso, a restituição ela vai ocorrer em 5 lotes, né? Lembrando que o primeiro lote é no último dia da entrega, 31 de maio já sai o primeiro lote. E há uma escala de prioridades para receber essa restituição. Primeiro começa com aquelas pessoas que têm 80 anos ou mais, elas vão ser prioridade, número 1. Aí depois entram as pessoas com mais de 60 anos e pessoas também que possuem alguma moléstia grave, alguma deficiência. Então essas pessoas também são prioridade. Depois pessoas que possuem o magistério, né, como a principal atividade, ou seja, aquelas pessoas, os professores, eles têm prioridades. E também tem prioridade quem entrega a declaração pré-preenchida, quem usa pré-preenchida, por isso é importante o uso da pré-preenchida também, tem prioridade, e aquelas pessoas que optarem por receber a restituição do imposto de renda através do Pix. Lembrando que só é possível receber por Pix utilizando-se a chave como CPF. Não vale o telefone, por exemplo, e-mail. A chave Pix para receber restituição do imposto de renda, obrigatoriamente, é o CPF. E o tempo que eu declaro, se eu declaro no mês de março, abril ou em maio, isso influencia também no mês que eu vou receber a restituição? Também influencia. Para o público em geral? Isso, é para o público em geral, mas aqueles que entregam primeiro, eles recebem primeiro do que os que entregam mais para frente, né? Então também segue essa regra. Lembrando que a principal é quem tem acima de 80, aquelas que eu falei assim, que são regras já da legislação. Mas depois entra a fila, né, que é uma fila mesmo. Se eu entreguei hoje, eu vou receber primeiro do que você que entregou ontem. E uma vez entregue a declaração, tem como voltar atrás? Tem como corrigir? Como é que eu faço? Tem. Isso aí é importante que a gente esclareça. As pessoas acham, agora eu já entreguei, mas eu coloquei uma coisa errada, eu precisava fazer uma correção, ou eu esqueci de incluir uma despesa que eu tive lá. Então, é o que a gente chama, você pode corrigir aquela declaração. É uma declaração retificadora. É o que nós chamamos da declaração retificadora. É corrigir. Faz uma nova declaração, corrige ou altera só o que você precisa. Não é fazer tudo novamente, é justamente pegar aquela declaração feita, colocar na hora de fazer que ela é retificadora e você pode fazer. E lembrando, a retificadora ela pode ser feita durante o prazo de entrega e também após a entrega. Então, não é nenhum problema isso. Olha, passou o prazo, eu entreguei dentro do prazo e passou o prazo, mas eu me lembrei que eu tive uma despesa médica que eu não coloquei lá. Então, você pode fazer a retificadora e colocar. Lembrando, é muito importante isso. Se entregar fora do prazo, fica sujeito a multa. Então, é importante que entregue dentro do prazo, mesmo, às vezes a gente encontra as pessoas ali, olha, eu estou com algumas coisas, eu não achei aqui a documentação, não achei o recibo do médico, eu quero colocar. Entregue e continue procurando, mas não deixa entregar fora do prazo, porque senão tem uma multa de R$ 165, mas essa multa ela pode chegar a 20% do imposto devido, o mínimo é R$ 165. Então, a orientação é entregue e depois complemente através de uma declaração retificadora. E é possível fazer uma retificadora também depois que eu recebo um aviso, por exemplo, da Receita, de que eu coloquei alguma informação errada depois de um cruzamento, sem receber a multa? Aí já é uma situação que quando você recebe uma notificação, por exemplo, ali você já perde, o que a gente fala, perde a espontaneidade, você perde a possibilidade de corrigir sem uma implicação de multas, por exemplo. Então, qual é a orientação que a gente faz? Hoje, a Receita ela trabalha de uma forma de orientar o cidadão, né? Ou seja, ela coloca o dado à disposição,
A declaração pré-preenchida é para isso, é para facilitar a vida do cidadão. E depois que você entrega a sua declaração, você também pode acompanhar o resultado do processamento daquela declaração. Então você, através do aplicativo da Receita Federal, você pode utilizar no smartphone e acompanhar o resultado da sua declaração. Então lá você vai verificar se ela está processada, se ela já está em lote de restituição, ou até mesmo se ela está em malha. Por isso que é importante que se faça essa verificação rotineira. A partir do momento que encerrou o prazo, faz lá de 2 em 2 semanas, dá uma olhadinha, como é que está a minha declaração? Em processamento? Tá, vou esperar. Está em malha, aí lá mesmo eu tenho como ver qual é o motivo da malha. Eu posso corrigir. Eu caio em malha até antes de 31 de maio ou não? Já pode ser que caia sim, já pode ser que caia. Exatamente, já pode, dentro do período. Isso, é possível corrigir através de uma declaração retificadora, como eu falei, retificadora. Então, isso é muito importante, porque se esperar a notificação da Receita, às vezes pode ser uma coisa ali que perca a espontaneidade, mas essa notificação ela chega às vezes só pedindo documento e tudo, e você apresenta e também comprovando, vai sair da malha. Mas o melhor é se adiantar e resolver logo. Por quê? Porque se você tem uma restituição a receber e tem alguma pendência, você está na malha, você não recebe a restituição até que aquela pendência seja resolvida. Então, o melhor é você detectar, verificar qual é o problema e se adiantar. E se for uma correção, faça a correção que sai da malha. Agora, para os 20% que precisam pagar, doutor Badaró, o quanto antes eu fizer também, eu já consigo ir quitando, por exemplo, pode dividir até 8 vezes, né? A primeira conta em maio, no mês de abril, como é que fica esses pagamentos? Exatamente, tem uma diferença, porque conforme você optar pelo tipo de pagamento, olha, se eu tenho que pagar imposto e quero parcelar, se eu colocar o débito em conta, o sistema ele precisa de um tempo maior para colocar isso lá para o banco, que vai ser debitado em conta. Então, para essas pessoas que optarem para isso, elas têm que fazer a declaração até 10 de maio, porque precisa desse prazo para poder se debitar da conta. Agora, já os demais, não, ele vai optar por isso e vai estar lá o DARF, né, que é o documento para ele recolher já no mês seguinte, ao término da entrega da declaração. E ali todo mês ele vai ter ali se optar por 8 vezes, vão ser 8 DARFs. Mas se ele optar por débito em conta, tá, de já sair lá da conta, ele tem que fazer até 10 de maio. Concluir a declaração. Se eu opto pelo débito em conta e no dia de debitar eu não estou com aquele saldo, isso é problema? Você é considerado um devedor, você já está devendo um tributo para a Receita Federal, porque ali é o imposto, olha, eu tenho que pagar o imposto. E aí como é que eu busco esse DARF? Então, você pode ir no próprio site da Receita, você consegue emitir ele atualizado, com as multas e tudo, você consegue regularizar essa situação também pelo site da Receita Federal. Por que quando a gente divide esse parcelamento, todo mês aumenta um pouco o valor dessa parcela, doutor Badaró? Não, aí é uma coisa que você está justamente prorrogando aquele pagamento, que ele teria que ser o vencimento dele justamente até o dia 31, você não paga no dia 31, mas você parcela. Então aí ali entra uma correção, juros e tudo, entra também isso aí, porque a legislação diz isso. Quando você parcela, você paga mais um pouco. Agora, eu vi também que a gente abriu agora uma possibilidade para quem está devendo anos anteriores de poder fazer também adesão a uma negociação. Exatamente. A Receita agora ela está com que nós chamamos de transação, né? É uma possibilidade de pessoas que têm dívidas, né? Aí no geral, não é só no imposto de renda, mas são dívidas, né? As empresas também, que elas possam fazer uma negociação lá de diminuir os juros, ou às vezes até eliminar juros, mas tem alguns critérios, ele tem que pagar um percentual à vista, já naquele momento que ele adere, e parcelar o restante, pagar o restante. Então você muda aquela condição daquele devedor ali e negocia aquela dívida. Então a transação é isso, você tem uma possibilidade de pagar
excluindo alguns juros, alguma multa de mora por atraso, né? Então, você tem essa possibilidade. Mas é importante aderir para cumprir. E aí eu consigo enxergar isso também no site da Receita? Sim, tem lá no site todas as informações. E a gente está finalizando a nossa entrevista, coloca na tela então o site da Receita Federal. É um caminho para você que precisa fazer a declaração do imposto de renda ou tem dúvidas se é obrigado ou não a fazer essa declaração do imposto de renda. É só acessar aí o site da Receita Federal dentro da plataforma gov.br no Ministério da Fazenda. Você desce um pouco, vai ter o banner ali, ó, imposto de renda. E para mais dúvidas, ali perto do símbolo da Band, tem um símbolo do leãozinho ali, pergunta para o Léo. E aí você também pode tirar todas as suas dúvidas. A gente já começou, fez um teste ali para saber quem é que precisa ou não declarar. Doutor Eduardo Badaró, muito obrigado pela participação aqui no Band Entrevista. Eu acho que a gente conseguiu tirar bastante dúvidas e fica o convite para o senhor retornar aqui na nossa programação para tirar mais dúvidas sobre a declaração do imposto de renda. Eu tenho um prazer estar aqui, né? Um assunto muito importante, né? E a gente agradece também o espaço para poder falar sobre o tema e lembrando que o último dia de entrega é 31 de maio, que as pessoas não deixem para a última hora. É isso, vai adiantando aí o serviço, já entrega logo para depois ficar mais tranquilo, quem sabe até fazer a retificadora, como ensinou aqui o doutor Badaró. Obrigado mais uma vez pela entrevista, doutor Eduardo Badaró. Obrigado a você que ficou com a gente até agora aqui no Band Entrevista. Na próxima semana a gente está de volta.